pessoal, vamos tratar do Instituto da Penhora, ok? O que é a penhora, qual é a finalidade, como se dá esse processo de penhora, quais os bens que podem ser penhorados, quais os bens que não podem ser penhorados, no caso impenhoráveis, está lá no artigo 833. Vamos falar também das suas exceções e dos cuidados, né, que a pessoa deve ter antes de adquirir um bem móvel ou imóvel. Veja, penhora é um instituto jurídico com finalidade de garantir, através de um patrimônio, né, bem móvel ou imóvel, do devedor, tá, que nós chamamos de executado judicialmente, para que este bem, este patrimônio, seja, que tenha valor econômico, seja a garantia para o pagamento da dívida ao credor ou exequente, que é o que mais a gente chama comumente, exequente. Ok? Então a penhora nada mais é que a garantia, através de um bem móvel ou imóvel, do pagamento de uma dívida, tá? Quem deve, o bem dele é penhorado, bem móvel ou imóvel é penhorado para pagamento de uma dívida do credor ou exequente. Então, a penhora é uma maneira de garantir a quitação da dívida, tá? Já que o devedor, por sua livre e espontânea vontade, não quis fazê-lo no momento adequado, ou antes, no acordo ali, poxa, você está me devendo e tal, o pessoal, não vou pagar, fica enrolando, vem a ação judicial e a sentença diz que fulano de tal tem que pagar, que é o cumprimento de sentença, vamos falar sobre isso, e ele não paga. Então qual é a medida coercitiva? Vamos para a penhora, ok? Aí vamos ver aí, penhora de dinheiro, penhora de bem, móvel ou imóvel, tá ok? Logo, a penhora é uma maneira de garantir a quitação da dívida através de quê? Da constrição de bens do devedor, que nós chamamos de executado, que de maneira volitiva da sua vontade não quis quitar a sua dívida junto ao credor, o exequente. O bem penhorado, móvel ou imóvel, será expropriado, tirado do devedor, tá? Que nós chamamos de executado, para o devido pagamento ao credor, tá? Quitação da dívida. A penhora, ela pode ocorrer em execuções de títulos judiciais, após todo um processo de conhecimento, que nós já sabemos, petição inicial, tá? Citação do réu, aí vemos aí uma audiência de mediação, tá? Em conciliação, para ver se tem algum acordo. Se não tiver, tem aí a contestação do réu em relação à petição inicial. Dessa contestação, o autor da petição inicial entra com uma réplica, tá? Para questionar aí a contestação do réu. Aí depois vem o quê? A fase probatória, tá? Depois da fase probatória, nós temos a audiência de instrução e julgamento. E depois a sentença, ok? Sentença de mérito. Então esse é o processo de conhecimento para títulos executivos judiciais. Tranquilo? Temos aí então uma sentença para ser satisfeita com o pagamento da dívida, que nós chamamos de cumprimento de sentença. E pode também ser de títulos extrajudiciais, através de um processo de execução, que não passa pelo processo de conhecimento. Haja visto o cheque, um exemplo claro, doutrinário. O cheque está de data, valor, o nome da pessoa, CPF, tem tudo ali, tem todos os dados ali. Não precisa do processo de conhecimento. Passou da data que tinha que pagar, não pagou, um título extrajudicial. Você vai entrar com o quê? Com o processo de execução. Não precisa daquela fase do processo de conhecimento que eu acabei de falar. Não precisa. Citar o réu, tal, contestação, né, réplica. Não, produção de provas, não está ali um título executivo extrajudicial. Não precisa, você entra logo no processo de execução. Ok?
Então, é importante a gente falar sobre esse processo de execução. A execução se dá de duas maneiras, lembrando, por cumprimento de sentença, para título executivo judicial, processo de conhecimento, ou chamado processo de cognição. Temos uma sentença judicial, nós temos então uma sentença judicial determinando o pagamento da dívida. E a execução, ela pode também ser por processo de execução, para títulos executivos extrajudiciais. Mais uma vez, não precisa do processo de conhecimento. O processo, então, esse processo de execução é um meio para a quitação da dívida. Por exemplo, a ação de cobrança do cheque que eu acabei de falar. Então, na execução, sentido lato sensu, nós temos o cumprimento de sentença e o processo de execução, sentido estrito sensu. No cumprimento de sentença, aquele que deve, o devedor, ele tem como instrumento, tá, a impugnação ao cumprimento de sentença. É a defesa do devedor. Ele vai, de repente, impugnar. Ou o valor está muito alto, ou se ele já pagou a dívida, enfim. A ferramenta, o instrumento que ele vai utilizar para um cumprimento de sentença é a impugnação ao cumprimento dela. Tá? Impugnação ao cumprimento de sentença. Já a defesa do devedor em relação ao processo de execução, sentido estrito sensu, execução, a ferramenta vai ser o quê? Embargos à execução, que também é uma defesa do devedor, do caso executado. Então, eu tive que fazer esse apontamento em relação à execução. Então, ainda nesse tema aí da penhora e execução, já que a finalidade do instituto da penhora é a garantia do pagamento da dívida, satisfação da dívida do credor lá, né, exequente, a maneira que é cobrada se dá através de quê? Execução judicial. Por isso que eu tive que falar aí, execução judicial. Pode ser de título judicial ou extra-executivo, judicial ou extrajudicial, enfim. Com isso, o credor, que a gente chama de exequente, aciona o Poder Judiciário para só ele, o Poder Judiciário, pode fazer o quê? A expropriação de alguns bens do devedor executado para a satisfação, para a garantia do pagamento da dívida. Só o Poder Judiciário que tem o condão de fazer essa expropriação. Bom, vou falar agora da penhora e o Código de Processo Civil de 2015. A fundamentação da penhora está onde? Artigo 831 a 836 do CPC. Vamos encontrar lá definição e regra da penhora, o funcionamento da penhora, a ordem de penhora, né? A ordem de penhora, os bens que são impenhoráveis, as exceções aos bens impenhoráveis. Tá ok? Claro que quando se fala em ordem de penhora, são os itens que podem ser penhoráveis. E depois o artigo 833 fala dos bens impenhoráveis, que não podem ser penhoráveis. Tá ok? Vamos tratar aí do Instituto da Alienação, que é a venda, e da adjudicação. Ok? Então veja, a penhora e a nossa Constituição. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 54, nos diz o seguinte: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O que nos interessa é esse final: seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, ele não vai ser expropriado do seu bem móvel ou imóvel sem que tenha aí um processo. Tranquilo? Então a nossa Constituição Federal garante que nenhum cidadão será expropriado de seus bens sem o devido processo legal. Ok? Com isso, só ocorrerá a penhora de bens móveis ou imóveis somente após a execução judicial por quantia certa, como última alternativa para a quitação da dívida. Logo, nós podemos entender que a penhora não é a primeira forma para a quitação de uma dívida. Ok? Primeiro, sempre vamos ter
tentar pelo menos um acordo extrajudicial para a quitação, podendo ocorrer antes, tá? Antes do processo ou até mesmo durante o processo, para por fim a lide, através dessa autocomposição aí, desse acordo. Ou seja, faz o acordo aí antes ou durante o processo e vai ter o que? A homologação do juiz. Tá? Cansei de ver no meu dia a dia, o processo está correndo e ambas as partes aí entraram num acordo, o juiz põe fim e vai dizer lá, tá? Na sentença, já que perdeu o objeto, as partes entram em acordo, né? Mas ele homologa o acordo, se tiver que pagar custas processuais, fica tudo certinho na sentença ali do juiz. As partes fazem, os polos, ativo e passivo, fazem o acordo e o juiz homologa. Tá? E na sentença ele prevê aí, se tiver que pagar isso ou aquilo, e se não for cumprido, volta tudo de novo, né? Se for em parcelas, enfim, ele vai homologar, a ideia é essa, do acordo entre as partes. E o segundo, o primeiro sempre é a tentativa do acordo, né? E o segundo é a cobrança via execução judicial, cumprimento de sentença ou do processo de execução. Cumprimento de sentença quando estamos diante de um título executivo judicial e processo de execução para títulos executivos extrajudiciais. Veja, o juízo, ao ter conhecimento do não pagamento da dívida pelo devedor executado, fará o quê? A emissão da sentença de penhora. Penhora dos bens para a quitação da dívida. Tá? Então, o juiz fez essa emissão aí. Temos então o que? O bem penhorado. O que acontece? Bom, o bem foi penhorado para o pagamento da dívida. Foi penhorado lá, beleza? Contudo, a perda do bem penhorado não se dá de imediato, não se dá de plano. Ou seja, não é automático. Não é porque ele foi penhorado que automaticamente vai passar para a mão do autor. No caso do credor e do exequente. Não é bem assim. Veja, o devedor poderá tentar uma nova negociação com novas possibilidades de pagamento ou de quitação, que o seja, do seu débito, antes da perda de fato da propriedade e posse do bem que foi penhorado. A gente tem sempre que lembrar o seguinte: propriedade e posse. Eu tenho um apartamento no meu nome, então eu tenho a propriedade e o apartamento. Eu alugo esse apartamento aí para a pessoa. Eu continuo com a propriedade que está no meu nome e a pessoa que mora no meu apartamento, ele tem a posse do apartamento. Ok? Vamos relembrar isso aí em direito civil. Tipos de penhora. Se a penhora for de uma quantia em dinheiro, será através do SISBAJUD, tá? Sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, que vem substituir integralmente o BANSEJUD, tá? O sistema é uma nova plataforma eletrônica de cobrança para rastreamento e bloqueio de ativos dos devedores, tá? Dos executados judicialmente com dívidas reconhecidas, tá? Reconhecidas pela Justiça, agora com o sistema da teimosinha para a cobrança de dívida. Ok? Isso aí já é um tema para outra aula, outro bate-papo. Se a penhora for de um bem móvel ou imóvel para a quitação da dívida, ou seja, não se trata mais de dinheiro, se for um bem móvel ou imóvel, o devedor executado será expropriado, perdendo a posse e a propriedade, sendo bem adjudicado ou alienado para poder ressarcir o que? A dívida junto ao credor, exequente. Então, nós temos que entender o que é adjudicação e alienação, porque é isso que cai na prova. Tá? Vou falar sobre isso agora. Adjudicação. A adjudicação é um ato de expropriação executiva em que o bem penhorado é transferido para o credor exequente ou outros legitimados. Veja, é um ato judicial que concede a posse e a propriedade de determinado bem a alguém. Adjudicação. O credor vai cobrar uma dívida e tal, tem todo o processo, não pagou, penhora, penhorou um bem. E esse bem, né,
esse bem, ele custa, né? O valor desse bem é o valor da dívida. Então o que acontece? Vai adjudicar esse bem para o credor. Vai passar para o credor a posse e propriedade, com transferência. Se for uma casa, por exemplo, vai fazer a transferência lá no cartório de registro de imóveis, quitou a dívida, tá? Porque passou para o nome do credor exequente. Exequente e credor é a mesma coisa. Eu falo os dois para que as pessoas possam acostumar. Na prova vem credor, aí só estudou numa doutrina, só tem exequente, enfim. Então vamos voltando aqui. A adjudicação, o credor exequente recebe o bem móvel ou imóvel, dependendo, o carro, enfim, que seja, do devedor executado, ao invés de dinheiro. Ele recebe o bem, tá? Com a adjudicação, a dívida quitada é a partir da onde? Da transferência do bem. Carro, lancha, moto, no valor, imóvel, casa, apartamento que seja. A adjudicação é o quê? É transferir o bem para o nome do credor. Quitou a dívida com a transferência para o nome. Ok? Beleza. E a alienação, Mauro? Simples. A alienação é o ato de transferência coacta dos bens penhorados mediante o recebimento do respectivo preço em dinheiro. Ou seja, é a venda dos bens para pagamento do credor exequente e demais credores. Essa alienação, essa venda aí, se dá por asta pública, né? Primeiro, o bem móvel ou imóvel é oferecido para o credor exequente de forma direta, tá? Com uma maneira de quitação da dívida. Ó, estou com um carro aqui, aceita e morre a dívida? Olha, estou com uma moto aqui no valor. Vamos negociar aqui? Te dou aqui. A adjudicação é isso. Estou com uma casa aqui, um bem móvel ou imóvel, enfim, estou aqui. Quer para você? Para quitar a dívida, morrer tudo, tá? A adjudicação é isso, a adjudicação do bem, onde o credor exequente tem a posse e a propriedade do bem com a transferência, tá, do bem para o seu nome. Aí que está a dívida, a adjudicação. Segundo, se não houver interesse por parte do credor exequente pela posse e propriedade, né, do bem, ele não quer, não interessa para ele, ele quer o dinheiro, eles serão o quê? Alienados. Alienados é uma venda, ok? Ela se dá através de praça, que é a asta pública, ou leilão. Tem uma pequena diferença, tá? O leilão é uma modalidade de licitação na qual qualquer pessoa física ou jurídica pode dar lances para a arrematação, que é a compra, né, no final, para a aquisição de bens móveis, tá? Bens móveis. Por outro lado, a praça ou asta pública, em que os lances para a arrematação, compra final, é para a aquisição de bens imóveis. Beleza? Tranquilo. O valor dos bens adjudicados ou alienados deve ser necessários para o quê? A quitação da dívida e as demais custas desses procedimentos aí, né? Quando envolve leilão, pagar o leiloeiro, enfim, para propaganda, enfim, que sejam as custas. Veja, caso o valor auferido for menor que a dívida, o devedor executado vai completar, tá, o que falta para a quitação da sua dívida. Caso o valor arrecadado seja superior ao valor da dívida, o excedente, o excesso, né, a dívida vale X, com esse processo aí de alienação, enfim, a adjudicação que seja, o valor foi maior, o excesso retorna para o devedor executado. Beleza? Vamos falar agora, artigo 835 do Processo Civil, que ele trata da ordem preferencial da penhora. Tranquilo? Tá lá, artigo 835 do CPC. Ele norteia, ele aponta a ordem preferencial da penhora dos bens, usando um termo bem carioca, tá? Veja, a penhora não se dá a bangu, né? Vontade do credor, exequente ou de forma aleatória, não é bem assim, tá? Então o artigo 835 ele diz: a penhora observará preferencialmente, letras em negrito, tá? A seguinte ordem, preferencialmente a seguinte ordem. Olha só,
nesse preferencialmente aí, o juízo pode optar, o juiz, né? O juiz pode optar por bens diferentes para penhorar, com ordem diferente também para a penhora, dependendo do caso concreto. Tá? Então aqui o artigo 835 ele tem, entre aspas, uma ordem a ser seguida, tá? Preferencial, mas o juiz, no caso concreto, né? no caso concreto ali, tá? Ele pode optar por bens diferentes para a penhora, tá? E a ordem também pode ser diferente do que está preconizado no artigo 835. Beleza? O artigo 835 diz o seguinte, vamos seguir preferencialmente a seguinte ordem. Inciso 1º, dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Ou seja, eu levo dinheiro lá, né? Eu, devedor, levo lá para o credor, tá aqui, ó, o dinheiro está aqui, ou transfiro, faço um PIX, né? Ou aplico numa instituição financeira e mostro lá o comprovante lá, né? Pagamento lá. Título da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal, com cotação em mercado. Títulos e valores imobiliários com cotação em mercado. Veículos de via terrestre. Bens imóveis. Bens móveis em geral. Semoventes. Navios e aeronaves. Ações e cotas de sociedades simples e empresárias. Percentual de faturamento de empresa devedora. Continuando, inciso 11 do artigo 835, nós temos pedras e metais preciosos. Vamos tratar agora dos bens impenhoráveis, tá? Que tem a previsão no artigo 833 do Código de Processo Civil. Ele vai dar o rol, ele vai elencar os bens que não podem ser penhorados, tá? São bens que não são passíveis, logo, portanto, de alienação ou adjudicação, tá? Independente de haver dívida ou não. Recapitulando, são bens que não podem ser penhorados, são bens que não podem ser adjudicados ou alienados para pagamento de dívidas, tá? Independente de ter dívida ou não, esses bens elencados no artigo 833 do Código de Processo Civil não podem ser alienados ou adjudicados ou penhorados. Beleza? Bom, artigo 8333. Artigo 833. São impenhoráveis. Inciso 1. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Bens que não podem ser alienados, ou seja, vendidos e, consequentemente, penhorados. Os bens, exemplos, bem público, terras indígenas, imóveis tombados pelo patrimônio histórico e cultural, bens de família, são alguns exemplos que nós podemos ter aí para mostrar. Inciso 2. Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, do devedor, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Veja, devido à necessidade desses itens ao devedor executado, para que o mesmo tenha uma vida, o que esse inciso 2 protege? Devido à necessidade desses itens aí, móveis, pertences, utilidades domésticas, para que o devedor, o executado, ele tenha uma vida, um mínimo de dignidade em sua vida, tá? No seu dia a dia ali. Então, esses objetos não podem ser violados. Agora, é claro, pessoa, padrão de vida médio, precisa ter 5, 6 televisões 80 polegadas, aí já não dá. Não se coaduna com o padrão de um cidadão médio, né? Veja, itens com elevado valor econômico ou ainda sem necessidade para prover a vida média de uma pessoa pode sim ser passivo de penhora, como objeto de luxo, vamos lá, quadros renomados, estátuas, vasos para ornamentação com requinte e sofisticação, enfim, aí são exemplos de itens que com certeza serão
penhorados. Então, esses móveis, pertences e utilidades domésticas aí, é claro, é óbvio, que é para ele manter o seu padrão mínimo de vida, dignidade da pessoa humana. Está lá na Constituição, ok? É isso que esse inciso 2 quer dizer. Inciso 3. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor, que é o caso do inciso 2 ali, bem parecido. Itens necessários para a manutenção do mínimo de dignidade da pessoa, de um padrão de vida mínimo, de vida média, tá? Não poderão ser penhorados, passíveis de penhora. Agora tem um detalhe: itens com elevado valor econômico ou ainda sem necessidade para prover a vida média de uma pessoa podem sim ser passíveis de penhora, como, por exemplo, objetos de luxo, relógios de marca, bolsas e roupas de grife, joias, né? Por exemplo, aí sim será passível de penhora. Inciso 4. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, as pensões, pecúlios, montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, tá? Ressalvado no parágrafo 2º. Veja, o dinheiro que o devedor executado recebe para a sua manutenção de sua subsistência, da sua vida, mínimo de dignidade, e de sua família, de sua prole, não podem ser penhorados pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Tranquilo? Estará passivo de penhora os valores que excedem a necessidade da manutenção de um indivíduo de padrão de vida mediano ou as execuções de alimentos. Isso aí não vai ter jeito. Execução de alimentos não tem jeito. Tá? Vamos ver aí que mesmo se estiver na poupança, até 40 salários mínimos, é impenhorável. Mas para pagamento de pensão alimentícia, numa ação de execução de alimentos, com certeza vai ser penhorado. Inciso 5. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários, né, ou úteis para o exercício da profissão do executado, do devedor executado. Ou seja, bens utilizados no trabalho do devedor executado, que garantam sua manutenção e sustento da sua família, não poderão ser penhorados. Né? O credor não pode alegar que ele tem ferramentas caríssimas, enfim, mas se é uma marcenaria, o equipamento da marcenaria, aquele monte de máquina da marcenaria ali, aquele torno ali, pô, mas é dali daquele torno que ele tira o sustento. É daquele maquinário da marcenaria que ele tira o sustento seu e da sua prole, de sua família. Aí não tem jeito, não vai ser penhorado. Inciso 6, o seguro de vida. Veja, a finalidade do seguro de vida é o quê? A garantia e a segurança dos herdeiros legítimos e beneficiários do título e não diretamente o devedor, o executado. Tá? Portanto, não pode ser passivo de penhora. Inciso 7, os materiais necessários para as obras em andamento, salvo se forem penhorados. Veja, materiais de obras e construção e ferramentas utilizados nas obras em andamento não podem ser passíveis de penhora. Tem um detalhe: caso toda a obra seja penhorada, aí sim os materiais de obras e construção e suas ferramentas utilizadas na obra poderão sim ser penhorados. Inciso 8º. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, ela que vai definir hectare, tamanho, né? Se é uma chácara, né? Enfim, tem que estar o quê? Pequena propriedade rural, o que a lei definir como pequeno, né? Desde que seja trabalhada pelo devedor e sua família, né? Trabalhada pela família do devedor do executado, não pode ser penhorado. Se a pequena propriedade rural do devedor executado mantém o sustento e a sobrevivência do devedor de sua família, não pode ser passível de penhora. Ou seja, o credor não pode alegar, mas ele tem aí uma propriedade rural. Tá? Pô, o advogado do devedor, do executado. Mas só que é o seguinte, essa propriedade rural é trabalhada pela família dele e tira o sustento de todos.
Inciso 9. Os recursos públicos recebidos por instituições particulares, privadas, para aplicação obrigatória, compulsória em educação, saúde e assistência social, ou seja, não podem ser esses recursos públicos, até porque é um dinheiro que vem dos impostos, um dinheiro do povo, né? Dinheiro do cidadão, não pode ser penhorado. O credor não pode alegar, pô, mas essa instituição privada aí, ela recebe recurso do governo, recurso público. Tá, mas é um dinheiro do povo, né? E é aplicado aonde? Obrigatoriamente? Educação, saúde e assistência social. Então, empresas privadas, particulares, executadas judicialmente, não terão seus recursos públicos de aplicação obrigatória, compulsória, nas áreas citadas, que seja saúde, educação e assistência social penhorados. Aí não vai ter jeito, não tem como penhorar. Inciso 10. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Então, o salário mínimo hoje está 1.100, né? Então, até essa quantia ali, mas ele tem, o credor vai dizer, ele tem a poupança, 40 mil reais, até o teto ali, até o limite de 40 salários mínimos. E o salário mínimo está 1.100 reais. Só que é o seguinte, é igual o seguro de vida. A finalidade da caderneta de poupança é o quê? Manutenção e subsistência do executado, do devedor. E sua família, para as emergências, né, do dia a dia ali da vida, ou para a segurança de uma velhice mais tranquila. Por esse motivo, o valor de até 40 salários mínimos não podem ser passíveis de penhora. Tá? Agora veja, exceção. Para pagamento de pensão alimentícia, o valor creditado em caderneta de poupança poderá ser penhorado. Tem esse detalhe aí. Para pagamento, pagamento de pensão alimentícia não vai ter jeito. Inciso 11. Os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei. O princípio é o mesmo, né? Daqueles recursos de instituições que trabalham, que empregam dinheiro público obrigatoriamente em saúde, assistência social e educação. Veja, partido político, pessoa jurídica de direito privado, sendo devedor, né, e executado juridicamente em uma ação de cobrança de dívida, não terão as verbas públicas, porque é um dinheiro do povo, né, do cidadão, do contribuinte, para o fundo partidário penhorado. O princípio, né, a ideia é a mesma das instituições que têm o seu dinheiro revertido do governo obrigatoriamente para saúde, educação e assistência social. Fundo partidário, mas esse partido aí está devendo a gente, né? E eles recebem, fundo partidário, vão receber agora, mas esse dinheiro aí, meu filho, dinheiro do cidadão, não tem nada a ver. Inciso 12, os créditos oriundos de alienação. Alienação é venda, tá? De unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculados à execução da obra. Veja, empresas no ramo imobiliário que atuam na área de construção civil e estejam construindo, criando créditos, dinheiro, né? Tá vendendo ali, na planta ali, cuja origem seja a alienação, a venda de imóveis ainda na planta, ou seja, em construção ainda, ou com a obra em andamento, não poderão ter esses montantes passíveis de penhora. Por quê? Para resguardar o investimento das pessoas, que não tem nada a ver com a dívida que a empresa fez. Tá? Com isso, fica assegurada a continuação do empreendimento imobiliário, haja visto os compradores dos imóveis, né? Tá ali na planta ali, ou com a obra em andamento, não tem nada a ver com a dívida das incorporadoras imobiliárias. Não tem nada a ver com isso, pô. Então, com isso, está preservando os interesses dos compradores dos imóveis antes da finalização da construção e entrega dos mesmos. Tá? É uma garantia para quem ali investiu, tá? De boa fé, vai saber que a firma de uma hora para outra está devendo para fornecedor, para fornecedores. Pô, eu estou aqui comprando um imóvel na planta, estou aqui pagando em dia aqui, quero saber se isso aí é problema meu, entendeu? Então esse inciso 12 aí é a garantia. Bom, vamos falar agora das exceções à impenhorabilidade. Exceções preconizadas, previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil. No caso do pagamento de pensão alimentícia, já falei, por exemplo, os valores creditados na caderneta de poupança
e os rendimentos de aplicações do devedor executado poderão ser sim penhorados. Pronto, falei, não vai ter jeito, tá? Se o motivo da dívida, ou seja, o fato gerador, o objeto, portanto, da execução judicial, forem a compra de um bem elencado no artigo 833, bem móvel ou imóvel, como impenhorável, a norma não será aplicada e o bem será penhorado. Vou explicar. Vou falar mais uma vez e depois vou explicar. Se o motivo da dívida, fato gerador, portanto, da execução judicial, for a compra de um bem elencado naqueles itens lá nos incisos do artigo 833 como impenhorável, aí nesse caso a norma não será aplicada e o bem será o quê? Penhorado. Vou explicar por quê. Olha só, você é taxista, você é motorista de van escolar, tá? Você é motorista de aplicativo, tá? Você contraiu uma dívida, não pôde pagar, né? Veio a execução, cumprimento de sentença, enfim, você não pagou. Pô, aí o credor vai dizer o quê? Vai alegar o quê? Não, ele tem um carro, né? Ele tem uma van. Não, vamos pegar esse carro aí, botar para leilão aí e eu recebo meu dinheiro. Só que não pode. O advogado vai dizer, não, esse táxi, essa van, ou né, táxi, van, ou esse carro aí, de aplicativo, é onde ele tira o sustento dele. Então, ele já possui carro, já trabalha nessa área, já possui carro, táxi, a van, ou um carro para aplicativo aí, ele já tem esse carro, botou para aplicativo, ele já tem. E no desenrolar, veio a dívida aí e tal. Ou seja, é o sustento dele. O advogado vai provar, não, ele tira o rendimento dele isso aqui. Não é? Ele tem tantos alunos ali que pega, que ele transporta para cima e para baixo. Ou ele é taxista, o valor médio dele de orçamento a fonte de renda dele é essa aí. O aplicativo, o levantamento através do aplicativo vai provar que ele é motorista de aplicativo. Enfim. Então, esse carro, né, o táxi, o van, o carro, não pode ser penhorado. É diferente da pessoa comprar um carro, está elencado lá como bem, né, móvel, imóvel, tá? Comprar um carro, estou dando exemplo do carro, comprar um carro, né, a prestação aí, financiada, pagar só a primeira, não pagar a segunda, começa a rodar com o aplicativo, já com essa intenção, comprei o carro para aplicativo, paguei só a primeira, porque se vier, não vou pagar, se vier eu vou alegar, se vier uma penhora, uma possível penhora, eu vou alegar que o carro eu uso para o aplicativo como fonte de renda. Ah, não, aí já não vai dar, o Brasil não é para amador. Isso aí, o fato gerador foi o quê? O carro, ele comprou um carro financiado, pagou a primeira, já começou a rodar com o aplicativo, não pagou as outras prestações, não pagou mais. Estou rodando com o carro aqui. Se vier uma penhora aí, eu vou lá no artigo 833 e tem penhorado. Não pode penhorar, porque esse carro aqui eu uso para o meu sustento. Aí não, porque aí no caso aí, o fato gerador da dívida foi justamente aquele um dos itens elencados no artigo 833. O Brasil não é para amador, meu filho. Se fosse assim, todo mundo ia fazer isso. Qual o item aqui? Ah, vou comprar maquinário. Ah, eu vou comprar e não vou pagar e vou dizer que esse maquinário eu trabalho com ele, tiro meu sustento. Não, meu filho. Aí não. O fato gerador, o objeto, esse maquinário aí que você comprou, pagou a primeira, ou então nem pagou a primeira, enfim. Não, aí nesse caso aí, a regra não vai te abarcar, não vai te proteger, não vai te tutelar. Não é bem assim. Então, o taxista e motorista que já possui o carro, né, o bem, é uma coisa. Você adquirir o bem para se esconder aí atrás dos itens impenhoráveis e alegar que está ganhando o sustento, aí não se aplica. Tá? Porque o fato gerador foi justamente um dos itens elencados no artigo 833. Finalzinho ali do parágrafo 3º do artigo 833. Exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico, ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Isso é uma exceção que também pode ser penhorado, natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. Tá ok? Artigo 833, parágrafo 3º, importante também, que é uma exceção. E toda exceção a gente tem que sempre dar uma olhada. O rol do artigo 833 do Código de Processo Civil, itens impenhoráveis, não podem ser alienados, não podem ser adjudicados, né? Então,
impenhoráveis, precisam ser devidamente comprovados quando questionado pelo credor, tá? O exequente, por mais que o Código de Processo Civil seja silente. Veja, o artigo 833 aqui do Código, ele só diz lá, aqui ó, Vadimer, itens impenhoráveis. Ele não te diz que o advogado ou advogada do devedor, né, do executado, ele tem que demonstrar, tá? Ele vai ter que demonstrar. Ah, fulano de tal, está devendo, é devedor, enfim tal. O único bem no nome dele, se for imóvel, é um bem de família. Né? Então não pode ser empenhorado. O único bem, o único meio que lhe tira o sustento dele é o carro, marca tal para que ele tire o sustento dele. Quer dizer, o advogado, a advogada de plano, né? Na defesa do cliente dele, do devedor, né? Do executado, ele já vai se manifestar. Ah, essa van, esse carro ou essa casa que eu tenho no meu nome, tá? Já vai, de plano, já falar, olha, isso aqui pode ser penhorável. Meu cliente não tem como pagar, porque o carro que ele tem aqui, que é o único bem no nome dele, tá? Ah, a poupança que ele tem, até 40 salários mínimos, o advogado, a defesa tem que se manifestar, tá ok? Procedimento da penhora. Vamos lá. O juiz irá verificar por meio da plataforma eletrônica, falando aqui em dinheiro, né? É mais fácil. É mais fácil de pegar, penhorar o quê? É dinheiro na conta. O juiz irá verificar por meio da plataforma eletrônica de cobrança se o devedor executado tem créditos em conta, aplicações, tal, em seu nome, através do SISBAJUDE, Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário. Substituiu integralmente o BANSENJUDE, ok? O sistema é uma nova plataforma eletrônica para rastreamento e bloqueio de ativos dos devedores com dívidas reconhecida pela Justiça, com o sistema de teimosinha para a cobrança da dívida. Ou seja, vou explicar como é que se dá isso aí, como se dispara esse procedimento aí. Esse sistema da plataforma eletrônica de cobrança, SISBAJUDE, conhecido como penhora online, em princípio é utilizado somente nos casos em que não há ciência da existência de outros bens do devedor, como por exemplo, verificação no cartório de registro de imóveis, de algum bem em nome do devedor, do executado, enfim. Aí ele vai usar o BANSENJUDE aí. Quer dizer, o antigo BANSENJUDE, agora é o SISBAJUDE. Antigamente usava o BANSENJUDE e agora atualizou, é o SISBAJUDE. Né? Mas isso é muito relativo, né? Então, vai depender do juiz. Tem juiz que já vai logo para a penhora online, que é mais fácil. Não vai procurar no cartório, quer dizer, na verdade quem vai procurar é o advogado do exequente, né? Do credor. O advogado do credor, a advogada do credor, né, que tem que amostrar um monte de situações ali que dá para o juiz, entendeu? Então, isso é fácil, né? Isso é fato, né? Veja, na penhora online, o juízo, caso o juiz, faz o quê? A emissão no sistema SISBAJUDE do valor que o devedor executado possui, né, para ser devidamente penhorado. Ele vai lançar lá, fulano de tal, CPF tal, RG, valor tal, a ser bloqueado. Tá? Essa emissão no sistema é transmitida para quem? Para todas as instituições financeiras e bancárias, para que elas possam neutralizar o valor a ser penhorado, fazendo a garantia para o pagamento da dívida. Ou seja, para que o devedor, o executado, não faça o quê? Começa a se desfazer, botando a conta ali, fazendo um monte de pix aí, né? Transferência aí para a conta de terceiros, de laranjas. Né? Então o sistema tenta fazer isso, né? Tenta, né? Porque o devedor profissional, ele está sempre aí um passo um pouco mais à frente aí, ok? A importância da assessoria jurídica, né? Veja, aquele que, por impulso, né, por desconhecimento ou excesso de confiança, adquire um bem sem saber se o mesmo está penhorado, tá? Tem grande chance de ter sérios problemas aí, aborrecimentos em receber o bem ou a devolução do dinheiro empregado na compra daquele bem. Depois que você faz o Pix, meu amigo, esse bem está penhorado,
para você receber aí de volta esse dinheiro. Quer dizer, você não vai ficar com o bem, porque o bem está penhorado, né? Ah, vou comprar uma casa. Ah, barata, a casa está barata e tal. Tem que saber se essa casa está penhorada. Tem que saber se esse carro que você quer comprar está penhorado, essa lancha aí está barato, tá por impulso. Não. Por isso que é a importância da assessoria jurídica, porque tem um ditado que diz: quem paga mal, paga duas vezes. Ou seja, você tem que verificar, né? Vamos lá. A compra de um bem móvel ou imóvel requer o quê? Medidas cautelares. Por isso que o advogado, vai fazer isso para você. Você vai pagar uma quantia lá para o trabalho dele e não vai ter dor de cabeça. Porque ele vai fazer um levantamento total. Quem é o nome do vendedor? O nome do vendedor, CPF. Vai começar a pesquisar, meu amigo. Vai começar a ver o que é certidão negativa. Se é imóvel, vai aonde? Cartório de registro de imóveis. De repente aquele imóvel que está vendendo barato, ele está vendendo barato, só que ele é herdeiro. Tem outros irmãos aí. O pai morreu, ele não pode vender. Por quê? Está com gravame lá no cartório do inventário. Não, está rolado lá. Porque tem um inventário, um monte de herdeiro. Ele te vendeu o contrato de gaveta ali. Ah, venda imóvel, contrato de gaveta. Pô, não, o barato, né? Sai caro. Quem paga mal, paga duas vezes. Né? Então, quer dizer, o advogado vai fazer todo esse levantamento. Se for um bem móvel, que seja através de quê? De um contrato válido. Não? Ou o advogado, a advogada vai fazer o contrato, ou ele vai ver o contrato, vai analisar o contrato aqui. Né? Cuidado. É o mesmo cuidado que você tem quando vai comprar um carro. Se o carro tem multa, se o carro o IPVA está atrasado, né? Se o carro é bruto de roubo. É a mesma coisa quando você vai contratar alguém aí, para cuidadora de idosos, você tem que ver a ficha criminal da pessoa e ver, né? Consultar redes sociais, tem que dar uma verificada, uma pesquisada. Então, a importância da assessoria jurídica, né? Tá aqui a placa aqui, ó. Né? Cobramos consulta. Quer dizer, vai fazer um levantamento total, entendeu? Porque você vai naquela emoção ali, ou vai na confiança, não, mas eu confio, fulano, não sei o que, meu amigo, botou dinheiro, não tem essa, tem que verificar sim, tá ok? Solicitar certidão negativa, quer dizer, o advogado vai fazer todo esse levantamento aí para você aí, e você vai poder adquirir um bem tranquilo, se for um imóvel, vai ver lá se tem algum gravame ou não, vai ficar mais tranquilo, vai ficar muito mais tranquilo, vale a pena você pagar esse serviço aí, né? Essa assessoria jurídica aí, né? Essa pesquisa aí, e ficar tranquilo, porque o advogado tem seus contatos, né? Sua rede, né? De contatos, de despachante, o cartão, enfim, cara. Ele vai fazer todo um levantamento que de repente você não vai nem ter tempo, né? não entende do assunto, entendeu? E de repente, depois que tu faz o Pix, meu amigo, fez o Pix, para tu receber de volta, tu vai ficar sem um bem que você, entre aspas, comprou, mas não levou, porque está penhorado, e o seu dinheiro, sem o bem, seu dinheiro. Né? Quem paga mal, paga duas vezes. Bom, fico por aqui, espero aí ter dado uma luz no Instituto da Penhora. Claro que temos aí uma vasta doutrina aí, que você possa pesquisar mais a fundo, casos práticos. Isso é só aquele apontamento, aquele ponto de partida. Ok? Sucesso, um abraço.